Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. E foi aí que eu também, no doutorado, eu fui pesquisar o que a arqueologia pode falar sobre isso. Então, os bairros artesanais, onde que as pessoas trabalhavam, onde que elas moravam, quais os lugares que elas tinham para se encontrar. Então, nos bares, nas praças, nos lugares de espetáculos, como é que elas se relacionam e formam grupos. E isso forma um pano de fundo que ajuda a entender muito do que Agostinho está falando, do que ele pressupõe, né? Porque quando ele fala, ele pressupõe tudo isso. Nós Júlio, desculpa, você está temos que falando lembrar de. Desculpa te interromper. Você está falando de Hipona. de várias cidades do norte da África. Até porque quando eu trabalho com a arqueologia, então tem isso também. Nem todas as cidades que eu estudei são exatamente as que Agostinho esteve, mas elas ajudam a si mesmo a comparação com aquelas que ele esteve. Agora, Agostinho, ele pregou, tem muitos, ele viveu boa parte da vida dele como padre e bispo em Hipona, mas ele viajou também por outras cidades do norte da África e pregou em outras cidades. Então, há muitos sermões de Agostinho em Cartago, porque ele ia com frequência à capital da África proconsular, que era a província onde ele estava, e a maior cidade da África, e sempre o bispo de lá o convidava a fazer a pregação. Então, tem muitos sermões de Agostinho, por exemplo, que foram pregados em Cartago, que era uma cidade, a segunda maior cidade do ocidente do Império, isso era menor do que Roma. Ô, Júlio, Então, ele também vivia em Cartago. como é que essas pregações ficaram preservadas ao longo do tempo? Como é que se deu isso? Essa é uma excelente pergunta, né? E é muito importante ter ideia disso. Bom, um sermão, ele podia, sim, ser escrito previamente para ser pregado. Mas no caso das pregações de Agostinho e de outros da época dele, não parece ter sido esse o caso. Esses sermões, o que nós temos acesso, eles têm a impressão de ter muita improvisação, interrupções, raciocínio que não é concluído, referências até à intervenção do povo. Então, como é que ele chegou a ser escrito? Muito possivelmente, como existia na época, pessoas que anotavam, os chamados notari, profissionais mesmo, que faziam a anotação dos sermões. E depois eles passavam a limpo, mas preserva ainda muito desse aspecto improvisado. Você viu a minha Bom, reação aqui com relação a de isso? quanto, Ele né? era professor de retórica. E ter Exatamente. tanto seccionamento nos sermões, isso é de conhecimento comum ou você que observou isso? Não, isso eu não sou o primeiro a observar, outros observaram, mas posso te dar um exemplo do porquê que isso ocorre, mas depois vou voltar a como isso chegou até nós. Isso ocorre porque as pessoas interferem ali. Tem um sermão que é fascinante, porque ali o estenógrafo anota, o sermão foi interrompido aqui, porque o que aconteceu foi, no início do século V, se descobre no Oriente as relíquias de Santo Estevão. E elas são levadas para todos os lugares do mundo mediterrâneo, inclusive na cidade de Hipona. Então, Agostinho, ele recebe e na igreja dele, um dos padres dele cria uma capela onde ficam as relíquias de Estevão. E começa a acontecer milagres. As pessoas obtêm a cura ali. Então, Agostinho está num momento pregando e ele apresenta dois jovens que vieram da Capadócia, peregrinando até Hipona. E aí ele começa falando deles e começa falando deles, mas depois eles retiram do alto onde eles estão e a moça um deles tinha sido curado e a irmã dele não tinha sido e ela vai para a capela e Agostinho está falando e de repente chega uma multidão dizendo glória a Deus porque a moça foi curada. E aí Agostinho para o sermão simplesmente porque não tem como continuar tamanha a comoção que ocorre. Então, isso é interessante lembrar porque esse é um caso excepcional, claro, mas há muito disso da interação com o público. Se é um registro
da apresentação oral, é óbvio que isso pode ter interferências. Então, não é tudo que ele previu, ele tem que lidar com alguma coisa que está acontecendo concretamente. E isso faz com que, às vezes, ele tome um rumo que ele não havia de início pensado. Isso prova apenas que o texto não foi elaborado previamente, mas ele foi feito ali no calor do acontecimento. Né? Mas aí você tinha me perguntado, como é que isso chegou até nós? Bom, isso chegou até nós porque Agostinho se tornou uma pessoa conhecida, uma influência imensa na Idade Média, e as pessoas, os padres, os monges, começaram a copiar esses textos dele, e é o que nós chamamos de tradição manuscrita. Né? Já na época dele, um amigo dele, Possídio, havia feito uma catalogação das obras de Agostinho, entre elas os sermões. Mas isso depois vai sendo passado de geração em geração, sendo copiado, porque na Idade Média muitos padres não têm esse talento e aí eles procuram uma inspiração. Como é que eu vou fazer um sermão? Então, eu vou pegar um de alguém conhecido, Agostinho. Então, eles copiam e usam o sermão de Agostinho. Isso é graças a isso que chega até nós, mas também é graças a isso que muita coisa não chegou. Por quê? Durante a Idade Média, os interesses mudam e esses padres não têm interesse em tudo que Agostinho falou. Então, nós temos alguns sermões de Agostinho que chegaram apenas fragmentados, porque eles foram cortados mesmo na Idade Média. E, recentemente, um erudito francês, François Dolbeau, descobriu quase 30 sermões novos de Agostinho em 2 bibliotecas europeias. E nesses sermões ele descobriu alguns que a gente só conhecia fragmentos. E aí a gente entende um pouco por que ele chegou fragmentado. Um sermão durava 2 horas. Era imenso o sermão. E era um sermão na festa do Ano Novo. Ele fez um sermão longo para fazer os fiéis cristãos ficarem na igreja enquanto está todo mundo festejando do lado de fora, para eles não saírem, irem para fora. E a maior parte do sermão, ele faz um ataque ao culto das imagens. Ora, na Idade Média, se começa a cultuar as imagens, então isso não faz mais sentido continuar repetindo o que Agostinho falou. Essa parte imensa que ele faz o ataque do culto às imagens pagãs, claro, mas ele faz o ataque, isso foi cortado pelos padres na Idade Média. Então é assim que chegou até nós, mas é também assim que muita coisa chegou fragmentada, não chegou integralmente, porque depende dos interesses das pessoas que copiaram. Em algum momento, isso é uma curiosidade minha, eu estou conversando com muitos pesquisadores, cada um com uma visão diferente de Agostinho, parece inesgotável, e na medida que eu vou conversando, eu vou criando algumas curiosidades pessoais. Você teve a impressão que em algum momento Agostinho tinha a perfeita convicção de que ele estava falando para o futuro? Que ele precisava deixar a filosofia dele, vou falar mais da filosofia, né? Ou isso é impressão minha? Eu tive a impressão, não sei se eu li alguma coisa nas Confissões, que parece que ele estava deixando claro que ele tinha perfeita percepção da figura histórica que ele estava se tornando. Não sei se isso é um fato, não sei. Você tem alguma informação sobre isso? Com certeza o Agostinho tem uma preocupação com a preservação daquilo que ele está dizendo, com a posteridade, e isso se reflete até mesmo na maneira como ele se preocupou em catalogar a sua própria obra, revisar a sua própria obra. O Agostinho tem, no final da vida dele, uma obra chamada As Revisões, ou Retratações, Retractationes, que é uma obra muito interessante. Considerada as Confissões da Velhice de Agostinho. Ele termina 2 anos antes dele morrer. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.